Olá, estamos começando mais um Conexão Mais Saúde e hoje o assunto é muito gostoso. É algo que revoluciona vidas e devolve a autoestima. Sim, hoje nós vamos falar sobre harmonização facial e sobre um procedimento exclusivo aqui em Guarapuava, que é o Line Skin. E quem vai ser a nossa entrevistada de hoje do Conexão Mais Saúde é a doutora Aline Vaz. Prazer, doutora Aline, ter você aqui, né? Nós estávamos comentando a tua rotina, que é corrida, atende em Guarapuava, Curitiba, Candói, e a gente conseguiu trazer você para participar do Conexão Mais Saúde, né? Eu fico muito feliz de estar participando para mostrar um pouquinho do que a harmonização orofacial significa para mim, na minha história, na minha carreira. Eu sou cirurgia dentista, mas sou apaixonada pela área da estética. E o Line Skin é um dos procedimentos assim que mais transformador, que traz uma autoestima elevada para pacientes que estão há muito tempo lutando com flacidez, com rugas profundas e mesmo assim fizeram outros procedimentos e não tiveram resultados legais. E aí o Line Skin veio para revolucionar esse incômodo que todos os pacientes sentem. Eu ia perguntar algo, mas já vou falar um pouquinho do Line Skin, depois a gente volta. Eu vi no seu consultório até, né, faz uns 15 dias que eu estava lá, eu vi a paciente saindo de lá, né, fazia 5 dias que ela fez. E você até comentou comigo que ela tinha muitas rugas aqui, nessa região, assim, que era aqui meio que na lateral da bochecha, né, mas rugas profundas. Isso. E provavelmente isso acontece em pessoas que nunca fizeram nada antes, não fizeram botox, não fizeram, né, nenhum preenchimento, nenhum bioestimulador de colágeno, né? Então, assim... E consegue, a dúvida até depois, eu acho que a gente já vai conseguir mostrar até um pouco já do depois, né? Sim. Consegue eliminar essas rugas profundas quando fica que nem um código de barras? Então, vamos lá. O Line Skin, o objetivo dele é remover as linhas elásticas fragmentadas. Então, a gente tem as linhas elásticas, né, a estrutura da pele, e com o nosso envelhecimento elas vão ficando danificadas, então elas vão ficando fragmentadas. Essas linhas flacidez, elas não se regeneram mais, então a gente só consegue se ver livre delas tendo remoção, através de algum peeling químico profundo ou através de uma cirurgia plástica, né? A gente sabe que a cirurgia plástica é muito importante, mas ela é muito invasiva. Muitos pacientes têm medo. Lógico que se fizer com um profissional capacitado, não precisa ter medo, mas também tem todo o processo de recuperação. Por ser na face, a pessoa fica um pouquinho mais receosa de fazer. E aí que entra o Line Skin. O Line Skin é um peeling médio profundo que tem como objetivo a remoção dessa flacidez de linhas fragmentadas, trazendo, né, uma pele cheia de colágeno, com fibras elásticas profundas, trazendo muito fortalecimento para a pele. No começo não fica legal, gente, mas depois fica, né? Eu até me assustei, até eu brinquei aqui na redação da Revista Mais Saúde que eu fui lá fazer um procedimento com a doutora Aline e já queria sair correndo porque eu cheguei a ser aqui, né? Mas, vendo as fotos depois, eu acredito que até você já tem para compartilhar, né? Que a gente até pode estar colocando aqui no Conexão Mais Saúde, vendo as fotos, o resultado depois é fantástico, né? Fantástico. A gente fala que na primeira, segunda semana... Então, assim, a recuperação dele é muito rápida, né? Então, ali em torno de 7 dias, 10 dias, o paciente já está com a pele muito boa, com a pele já cicatrizada, já pode fazer o uso de produtos com cor, porque a pele ela fica avermelhada no início, é normal. Esse eritema é uma resposta inflamatória da pele, que significa que produziu muito colágeno, que está uma pele nova vindo com saúde, super saudável. Esse eritema, ele tem controle e ele vai regredindo após as primeiras semanas, mas em uma semana, 10 dias, a gente já consegue observar que a pele já cicatrizou super bem, que já pode usar maquiagem, que a pele já recebeu muito colágeno e firmeza. Então esse vermelhidão, que nem no caso dela, né, que tava dos dois lados bem vermelho mesmo, é normal e significa normal. Algo bom que produziu muito colágeno, então. Exatamente. O vermelhidão, lógico, assusta um pouquinho, alguns pacientes assustam, eu vou ficar assim. Não, não vai. É um período, é uma consequência do processo do tratamento. Assim como o procedimento cirúrgico tem o processo do pós,
outros procedimentos estéticos também tem, o Line Skin também tem, que é o eritema, é super normal, não precisa se assustar. Aí após algumas semanas a gente tem procedimentos de controle, eles vão regredindo bastante, a regressão é bem rápida. Porque se parar pra pensar, né, você comentou que de 7 a 10 dias já dá pra voltar a usar maquiagem. Exatamente. Tudo, né? A pele ela cicatriza super rápido, então a nossa pele ela é mágica. A gente acha que vai fazer um procedimento, vai demorar, então tem todos os produtos que aceleram a cicatrização, que tem um meio de proteção, que faz com que a pele cicatrize muito mais rápido do que a gente espera, trazendo ali a pele com um fortalecimento enorme em poucos dias. Então é uma mágica. Muitas pessoas falam, meu Deus, é a mesma pessoa. Sim, é a mesma pessoa. Eu quando... Como é que foi o nome da pessoa que você foi fazer o curso, que trabalha com esse método? Eu tenho curso com a Tereza Scardua, ela foi a criadora do método Line Skin no Brasil. Ela é uma inspiração para todos nós na área da estética, acredito. Ela tem uma bagagem de ciência incrível. Ela tem muitos casos postados. Ela estuda sem brincadeira. Eu acho que 24 horas do dia dela brinca nas palestras dela, que é perto do Natal, ela tá estudando, feriado, ela tá estudando, ela ama estudar e pesquisar, né? Então a Tereza, ela sempre está buscando coisas inovadoras que trazem benefícios a todos os pacientes, mas de forma segura, priorizando a saúde, né? A estética é muito importante, mas a saúde é muito importante. Priorizarmos a saúde dos pacientes é muito importante. E a Tereza, ela é um marco aqui no Brasil, acredito que todo paciente de harmonização orofacial conhece a Tereza, já fez ou tem vontade de fazer algum curso com ela. Além do Line Skin, ela tem outros métodos inovadores excelentes para melhorar a textura de pele, flacidez estrutural, porque né, a gente tem a flacidez superficial, que é o Line Skin que trata, mas a flacidez estrutural de pitose de tecido, o Line Skin já não consegue tratar essa flacidez. Então a gente sempre precisa fazer uma avaliação muito bem feita para poder orientar o paciente de qual o melhor tratamento para ele, trazendo a maior segurança possível no seu caso. Até eu preparei aqui umas perguntinhas de mitos e verdades, né? Falando de harmonização orofacial, o que realmente beneficia, o que é ideal para cada paciente, né? E vamos lá então fazer umas 3 perguntinhas sobre mitos e verdades desse assunto. A harmonização, ela deixa todo mundo com o mesmo rosto? Não, eu acho que essa é uma da campeã, né? Porque as pessoas acham, eu não vou fazer harmonização orofacial. Ou às vezes o paciente busca nós, né? Fala, eu quero fazer botox, mas eu não quero fazer harmonização orofacial. Mas o botox, a toxina botulínica, ela é um tratamento dentro da harmonização orofacial. Então hoje a gente tem vários procedimentos que fazem parte dos protocolos de harmonização orofacial. O que assustou muitas pessoas é que algum tempo atrás existia a tal da demonização facial, que era preenchimentos exagerados, tratamentos, antes de tratar flacidez, rugas, já ia diretamente para preenchimentos, trazendo sensação de inflar o rosto. Então não, a harmonização orofacial não vai deixar todo mundo igual, cada um tem sua identidade e a gente sempre vai priorizar a identidade e naturalidade de cada pessoa, de cada paciente. É doloroso os procedimentos? Então, assim, não vou mentir, não vou dizer que você não vai sentir um desconforto, isso é super normal. Tem paciente que sente um desconforto a mais, ou às vezes tem pacientes que já tem medo de agulha e acaba, tendo o psicológico ali um pouquinho abalado e sente um pouquinho mais de dor por já ter um receio da agulha. Mas todos os procedimentos têm anestesia tópica e injetável, né? Para fazer a toxina botulínica, o botox, a gente pode usar anestesia tópica. Para fazer um procedimento injetável como um preenchimento de lábio, renomodelação, até mesmo um bioestimulador, a gente usa anestesia injetável. Então traz muito mais conforto para o tratamento. Mas lógico, você vai sentir um desconforto leve, mas logo em seguida a anestesia vai fazer efeito e vai ficar muito mais tranquilo e confortável. E os resultados duram pouco? Muito também. As pessoas falam, meu Deus, mas eu vou investir tanto para durar tão pouco. E não é assim. Tudo é por passos. Lógico, tem procedimentos como a toxina botulínica, que é o botox.
ela não dura muito. E tá tudo bem, né? Tudo que é para sempre faz mal. Então, um exemplo, até uma prótese de silicone, a gente tem que trocar depois de um tempo. Lógico que não é um tempo igual ao do Botox, mas durante o processo, né, que ele tá fazendo efeito, é muito bom. O paciente se sente muito bem ao se olhar no espelho. E, infelizmente, ele não dura mais que 4, 5 meses. Não tem o que fazer. Há estudos, uma toxina nova que está entrando no mercado, ela já está liberada na Europa, chegar no Brasil que ela vai durar alguns meses a mais, mas não passa ali de 9 ou 8 meses. Mas os demais procedimentos, como preenchimento com ácido hialurônico, bioestimuladores e colágeno, são tratamentos que têm durabilidade mais extensa, né? Então, o preenchimento com ácido hialurônico a gente recomenda uma vez ao ano, um retoque, uma manutenção, quando o paciente faz um preenchimento full face. Um preenchimento labial, em torno de um ano e meio, né? Para manter aquele volume legal, sutil. E os bioestimuladores e colágeno são tratamento, então a gente sabe que nós, mulheres, acima dos 25 anos, a gente tem uma regressão já de produção de colágeno. Acima dos 30, essa regressão aumenta, então a gente indica muito fazer a aplicação de bioestimulador de colágeno pelo menos uma vez ao ano, mas isso não é de regra para todo paciente, tudo depende de uma avaliação, ver qual que é a necessidade de cada paciente. Tem paciente que precisa de mais de uma vez ao ano, tem paciente que uma vez ao ano já está excelente, então isso vai depender muito também da rotina do paciente, dos seus hábitos, tudo, e isso dá reflexo no resultado dos procedimentos. Então não adianta você fazer o melhor procedimento e ser uma pessoa que não usa filtro solar, não hidrata a pele, não toma a quantidade de água necessária por dia, não faz o consumo ali certo de proteína, vegetais. Então tudo isso dá reflexo no resultado, não é só o procedimento. Os hábitos também refletem bastante. É isso que você comentou, né, doutora Aline, da questão dos hábitos. Pra gente que tem a revista Mais Saúde, tem o Conexão Mais Saúde, agora é bem importante, né? Porque às vezes o pessoal pensa, eu vou fazer um ácido, vou fazer um botox, vai durar pra sempre, né? Não preciso tomar água, pelo menos 2,5 litros por dia, né? Não preciso usar protetor solar, não preciso comer frutas e vegetais, né? Exatamente. Então a gente vê como os nossos hábitos, até mesmo o dormir bem. Isso, reflete. Né? Reflete na questão da saúde da pele, né? Com certeza. Às vezes chega o paciente, eu tenho muita olheira, não consigo me ver livre dela e tal, mas o paciente dorme muito pouco à noite. Lógico, tem paciente que tem o sulco da olheira bem marcado, e isso pode ser da anatomia do paciente mesmo. Mas também, às vezes o paciente acha que tem, mas não dorme direito, não se alimenta corretamente. A gente sabe que a gente gosta de comer coisas diferentes, todo mundo gosta, mas a gente sempre tem que ter aquele hábito saudável para manter a pele saudável. De nada adianta você fazer um tratamento para manchas de pele se você sair do consultório e não usar o filtro solar, sair ficar exposto ao sol muito tempo. E não é só a parte estética, é saúde também, né? O câncer de pele fica muito mais propício você ter uma doença de pele quando você não tem uma proteção correta da pele, um cuidado correto com a pele. E não só do rosto, mas do corpo também. Muitas pessoas têm o costume de passar o filtro solar somente no rosto e esquecem no pescoço. Mas o pescoço também envelhece, a gente precisa tratar ele também. Tanto o pescoço, o colo, aqui mãos, também, né? As mãos tudo, passa, né? Então eu falo colo, as mãos. Isso. A gente passa aqui, mas aí fica sem o colo, fica sem, as mãos ficam sem, né? E aqui envelhece também. Ou na praia, vai pra praia, passa o filtro solar no rosto e o protetor de corpo do colo pra baixo, esquece no pescoço e fica 2 horas lá no sol. Às vezes queima só o pescoço. Então, eu sou da parte facial, mas eu sempre oriento meus pacientes de cuidar da parte corporal também, mãos, colo, pescoço, é muito importante, as pessoas esquecem disso, mas as regiões também envelhecem, elas também estão expostas para ter alguma doença de pele, né? Eu não sou dermatologista, mas eu sempre oriento o paciente da melhor forma possível com tratamento de saúde como um todo, né? Eu percebi por mim mesma, eu geralmente todo dia eu uso protetor solar, aí nesse sábado a gente foi jogar vôlei aqui no Parque do Lago, vôlei, futebol com a Júlia e quando eu cheguei lá eu falei, nossa, hoje eu saí sem protetor, porque a gente já tinha ido bem cedo na feira bíblica na igreja, que era às 9 horas, né, e eu saí correndo, nem lembrei, né, aí quando eu cheguei lá, que já era um horário bem tarde, assim, já era 11 horas, e a gente foi jogar vôlei, jogava um pouco na sombra, um pouco corria pro sol,
eu vi que eu tava sem protetor. E realmente, o outro dia, pra mim que tem um pouco de melasma no rosto, é horrível, né? Porque outro dia eu fiquei com a mancha, a sorte que não apareceu tanto no melasma, que é mais aqui, né? Mas eu fiquei com uma mancha vermelha bem na testa, assim. No domingo eu falei, nossa, esquecer um dia o protetor e ir brincar com os pequenos no sol, o rosto já sente, né? Sente muito. E também o paciente tem melasma, ele acha que só tratar a região que tá a mancha, que é no rosto, que ele já vai se ver livre do melasma, ele tá controlando. E não. Às vezes o paciente vai pra praia, só cuida do rosto e não passa o filtro solar no corpo, e é muito importante, porque ele ativa o melasma. Então, mesmo se passar, né? Mesmo que se passar no rosto, ele ativa o melasma facial também. Então, tem que cuidar como um todo, não só do rosto. Tem que cuidar da pele corporal também. E como que surgiu, contando um pouco a sua história, como que surgiu a paixão pela odontologia? Pela odontologia, então, desde nova, assim, eu sempre quis alguma coisa da área da saúde. Então, eu fiquei entre fisioterapia e odontologia. Passei em educação física, mas não cursei, não me centro. E aí quando na época começou a ter vestibular aqui para odonto, eu sou formada na Uniguaracá. E era aqui perto dos pais, eu sou filha única, então resolvi ficar por aqui e amei a odonto. Eu entrei na odonto com o pensamento de fazer ir para uma área da cirurgia, implantodontia e bucomaxilo. E acabei ali durante a faculdade, fiz cursos de cirurgia, mas aí eu fiz o meu primeiro curso de harmonização facial e foi aí que me deu um estalo que eu tinha me encontrado a área que eu queria atuar, que é a harmonização. Algumas coisas de odonto, de cirurgia eu atuo ainda, atendo, mas é muito pouco. Mas o meu foco é a harmonização facial, sou especialista, tenho vários cursos na área. E atualmente faço mestrado em harmonização, porque eu quero ir para a área da docência também. Ah, você curte também dar aula também? Sim, eu gosto bastante. E como que foi assim, essa questão de você migrar para a área de harmonização orofacial? Foi indo natural ou aconteceu alguma história na sua vida, algo marcante que você falou, não, realmente eu quero a parte de harmonização orofacial? Então foi assim, quando eu me formei em odonto, eu já iniciei minha pós em implantodontia na Uniguaracá. E aí logo em seguida eu já comecei minha pós em harmonização, então eu fazia as duas pós junto, né? Durante esse tempo, no meu primeiro ano de faculdade, eu me formei bem na pandemia. No primeiro ano eu trabalhei 1 ano numa clínica popular e logo em seguida eu fui contratada para trabalhar na Jô, né? Então eu trabalhei um tempo na Jô que eu abriu minha cabeça para estética, porque eu atuava muito mais na área da estética, do que na parte da cirurgia. Então, eu aprendi muita coisa lá na clínica, sou muito grata pela oportunidade e foi aí que esclareceu a minha ideia de seguir na área da estética. Gosto muito, não, né, que eu gosto bastante da parte de cirurgia, mas o meu coração é da estética. E foi aí a estética ganhou o coração da Aline. E foi aí que foi natural, assim, com o tempo passando, meus atendimentos foram ficando só na estética e foi aí que eu fui ficando na estética e hoje em dia é 95% da estética e 5% da cirurgia. Então lá no seu consultório é 95% de pacientes que procuram pela estética do e que só 5% dos outros procedimentos. Que eu faço outros procedimentos de área privada, né, de cirurgia, mas a estética é o carro-chefe do consultório. E realmente, assim, eu vejo que os profissionais, não só da odontologia, mas até da medicina, todas as áreas, assim, quando eles focam num segmento e vão se especializando, estudando, é o que leva o resultado maior, né? É o foco total, porque daí você vai se aperfeiçoando naquilo, vai tendo mais experiências, vai tendo mais estudos de casos também, né? Vai abrindo um leque, né? Porque daí, quando você se concentra numa área, você consegue procurar coisas para que você fique melhor naquilo, né? Então, lógico que a gente sempre quer trazer o melhor para o nosso paciente. Então, a gente sempre vai buscar o melhor e acaba focando naquilo, trazendo novidades, que nem o Line Skin. Para mim foi um curso, assim, eu tenho o curso Line Skin faz 3 anos. E eu sempre atuei nele, só que agora que eu voltei mais a fazer os casos, mas tem bastante casos feitos, mas não são muitos publicados.
E porque, pra falar a verdade, eu sou uma pessoa que não postava muita coisa. Então, se vocês forem ver meu Instagram, eu tô Então, o Instagram, até já comentando aqui no Conexão Mais Saúde, né? A gente já coloca o Instagram do convidado já no começo, então você já vai ter visto o Instagram da doutora Aline aqui, provavelmente agora já vai estar vendo pela segunda vez, né? Então o pessoal vai estar escaneando, porque a gente deixa o code, deixa teu contato ali. Eles vão ver lá que eu comecei a ser mais, postar mais coisa no Instagram de março pra cá desse ano. E eu já atuo na área faz quase 5 anos, então é bem difícil, fui deixada de lado, não era muito da era aí, da rede social, sempre deixava, tô com preguiça, porque dá preguiça mesmo. Não, realmente a gente vê ser constante. Que os profissionais, né, tipo, odonto, psicologia, médicos, mas ele fala assim, mas eu já tenho tanto durante o dia, eu vou ter que tirar um tempo ainda pra gravar vídeos, né, eu editar, ou eu ter uma pessoa só pra editar os vídeos, postar, tipo, ou postar as fotos também, né? Hoje eu tenho as meninas, a Duna, né, elas fazem meus vídeos e editam, são excelentes, e elas me ajudam muito nessa era aí de ser mais constante na rede social, porque eu não era nada constante, então elas vêm me ajudando bastante. Porque se ficar pra eu gravar e editar, não ia dar certo, eu não ia fazer. Pra ser bem sincera. E eu ainda vejo, assim, hoje, esse ano menos até, mas até o ano passado, muita gente com muita vergonha até mesmo de gravar, porque alguns que saem na revista, que são clientes já de muitos anos e fazem todas as edições, né, são clientes fiéis à revista Mais Saúde, a gente ia ter na empresa deles e falava, vamos gravar um depoimento seu, porque já faz 5 anos que tu sai todos os meses na revista Mais Saúde, tem gente que até faz mais do que isso. Aí chegava lá a pessoa e falava, não, nem pensar. Tipo, eu não vou gravar, né? Você até pode gravar aqui, mas eu não vou aparecer, eu não vou gravar. Então a gente vê que tem muita gente ainda que quando, né, mesmo que a gente grava com o celular, com o microfone, mas quando vê a câmera do celular ali pra gravar, o pessoal já trava, né? Já fica naquela questão, não, eu não vou, né? E é com o tempo que vai acostumando, porque eu era assim, sou assim até hoje, só que hoje eu consigo falar melhor, mas até um tempo atrás eu tava bem envergonhada, coitada das meninas, lutaram bastante, mas agora tá indo bem. O que demorava 5 horas pra gravar, agora demora 3. Mas agora já diminuiu. Já diminuiu. E nesse período, teve algum caso que você atendeu que te marcou bastante? Alguma história, assim, de paciente que, nesses quase 5 anos já que você atende, que te marcou, assim? Olha, ou que foi realmente uma evolução muito grande depois de fazer a harmonização facial? Então, teve um caso que me marcou bastante de uma paciente que ela não gostava de tirar foto e não gostava de se olhar no espelho. E me emocionou bastante esse caso, porque ela me procurou, porque ela estava não estava satisfeita, né, com a autoestima dela. E ela fazia tratamento com acompanhamento com psicólogo, né, o que hoje em dia é fundamental, né, pra gente viver bem. Eu acho que toda pessoa tinha que fazer terapia, um acompanhamento com psicólogo, que ajuda muito. Pegando teu gancho, né, que ela fazia com psicólogo, é bem importante porque a gente está em setembro, né? Exatamente. Setembro amarelo. Hoje de manhã até eu fui correr no lago e eu vi um IP, até eu fiz uma postagem, quem entrar no da revista, né? Então eu já fiz uma postagem ali mostrando, né? Tipo, que a saúde mental deve estar lá em cima, lá no alto, né? A gente tem que cuidar muito da saúde mental. Não que nem as flores que já estão caídas no chão, porque às vezes a gente cuida da alimentação, cuida do corpo, de fazer uma atividade física, seja correr, caminhar, crossfit, e não cuida da saúde mental, que é o que leva você a fazer tudo isso, né? Assim, se você não tá bem, você não vai cuidar do corpo, não vai cuidar da alimentação, não vai cuidar da autoestima, né? Então, assim, como falo, né? A nossa mente, ela é a nossa melhor amiga, mas ela pode ser a nossa pior inimiga. Então, a gente sempre tem que estar bem com ela. Esse caso dessa paciente me chamou muita atenção, porque ela já fazia um tratamento psicológico para isso, porque ela não se sentia bem ao olhar no espelho. Quando chega um paciente assim, a gente já tem um desafio muito grande, porque o paciente, ele cria muita expectativa. Isso para nós é um pouco complicado, porque talvez a expectativa que ele crie não é a que a gente vai conseguir entregar. O resultado da harmonização facial, ele é muito natural, a gente nunca vai fazer algo que mude completamente o rosto. Então,
A gente sempre fala que vai melhorar, a paciente vai ficar mais linda ainda, mas ela precisa alinhar a expectativa dela. Então, por isso que é muito importante uma avaliação, para a gente conversar em alinhar expectativas, tanto para o bem do paciente quanto para o bem do profissional, né? Para obter o melhor resultado. E essa paciente, ela chegou falando que não gostava de tirar foto de lado, nem de frente, que não gostava do perfil dela, nem nada. E a gente fez alguns pontos estratégicos de preenchimento. Ela ficou linda, 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 ela já era linda, ela ficou muito bonita. Eu me emocionei bastante no retorno dela, porque ela falou que ela se sentia bem ao olhar no espelho agora, que ela agora tá tirando foto de lado, e agora eu vi que ela posta mais fotos no Instagram, e isso me deixou muito feliz. E ela agradece muito, assim. Então, é uma paciente jovem, que estava em busca da sua melhor versão, mas tinha um incômodo gigante nela mesmo, só que para nós o incômodo não era algo tão grande como ela falava, mas isso estava nela. Às vezes chega um paciente que fala, ai, mas essa manchinha aqui me incomoda. É uma mancha, se a gente for ver, clinicamente é uma mancha muito pequena, mas para ele incomoda. Então, às vezes a gente não pode medir a dor do paciente. Se ele se incomoda, se ele te buscou, é porque realmente incomoda. E ela foi um caso assim que me marcou bastante, eu sempre lembro muito dela. Ela se incomodava muito e a gente conseguiu trazer uma autoestima para ela. Assim, lógico que teve acompanhamento com um psicólogo, que ajudou muito, mas a gente conseguiu contribuir para a autoestima dela e isso deixa a gente muito feliz. Quando a gente entrega o que o paciente vem buscar, né? A gente sabe que a gente não pode criar expectativas grandiosas, mas a gente sempre vai buscar o melhor para entregar para o paciente. Realmente, porque isso tem tudo a ver como eu estava te aumentando do Setembro Amarelo. Sim. Da questão da pessoa realmente se olhar no espelho, gostar dela, fazer fotos, né? Sim. Porque às vezes tu pensa, nossa, tem tanta gente que também pode procurar só pra, só vou lá fazer um botox, umas ruguinhas, tá? Beleza, me incomoda, mas nem tanto. Mas tu vê como tem pessoas que realmente não tiram fotos, realmente aquilo é um problema. Não tira foto, às vezes até pode sair com os amigos, mas evita tirar foto, não sai nas filmagens, porque aquilo lá, pra ela, não é algo pequeno, é algo gigante, né? Que vai que é uma ferida que vinha desde a infância, da adolescência, então é uma coisa que ela tinha nela há algum tempo já, sabe? Então, quanto mais tempo vai deixando, vai passando, maior vai ficando, né? Eu chego num ponto que a pessoa, ela não quer, tirar uma foto, que é uma coisa, nossa, normal hoje em dia, né? Antigamente não tinha tanto acesso a fotos, né? Hoje em dia, agora a gente sociais, né? Hoje em dia a gente tem o celular pra tudo, mas eu fiquei bem emocionada com o caso dela, assim. Fiquei muito feliz quando ela saiu do consultório, eu até chorei, porque a gente fica muito feliz em entregar o melhor para o paciente e contribuir ainda mais por uma questão da autoestima. Então, e que às vezes a pessoa tem algum problema com a autoestima, mas ela consegue lidar super bem com isso. Mas tem paciente que não consegue lidar super bem. Quando a gente desenvolve uma autoestima legal com o paciente, é muito satisfatório. A gente vê que a gente tá no caminho certo ali na nossa etapa profissional. Voltando ao procedimento que a gente começou aqui, o Conexão Mais Saúde, que é do Line Skin, tem algum paciente que não pode fazer, que é contraindicado? Então, assim, sim, tem. Então, quais são os pacientes que a gente não faz? Gestante, né? Então, gestante a gente sabe que não pode fazer quase nada de procedimento estético. Tem algumas coisas que pode fazer, mas é muito sutil. Pacientes com histórico recente ou câncer de pele ativo, ou câncer, né, em outras regiões também. E pacientes que tiveram herpes zoster, são pacientes que são contraindicados de realizar, tá? Porque a herpes zoster, ela pode ativar, né? Então, a gente não faz. Aí, lógico que tem algumas contraindicações, mas depende. Pacientes, fototipo escuro, ele pode ficar com uma diferenciação de tom de pele. Isso é normal durante um bom tempo, mas a gente pode alinhar isso com o paciente. Se o paciente não se preocupa com relação a isso, então ele é super bem-vindo, né? Mas existe essa contraindicação, mas depende, porque a gente pode conversar com o paciente e orientar ele da melhor forma, e se ele estiver de acordo, ele pode fazer. Mas se não, essas contraindicações mesmo, essas que eu mencionei antes. E antes, né, o pré,
procedimento, tem alguma recomendação que você faz antes da pessoa ir até a sua clínica fazer o procedimento? Então vamos lá. Primeiro vai a avaliação, aí, vou fazer exemplo. Vou fazer regiões das bochechas. O paciente vai ter um preparo de pele, vai ter um produto que ele vai usar durante 15 a 20 dias que vai preparar a pele para receber o procedimento, né? E também fazer uso de alguns medicamentos ali de profilaxia. Mas tirando isso é bem tranquilo, o creme que passa é só à noite, não vai interferir em nada na rotina do dia a dia do paciente, vai continuar tendo a rotina normal até a realização do procedimento. Durante a recuperação do procedimento, eu indico o paciente ter ali pelo menos uns 5 dias de repouso, para ficar bem legal, porque ele faz o procedimento num dia, no terceiro dia ele retorna pra gente limpar a região, e aí no quarto, quinto ele já tá bem, já com o processo de cicatrização bem avançado, aí ele já tá liberado. Mas tem pacientes meus que fizeram e continuaram trabalhando normal, então isso vai depender muito de um paciente para outro, a gente vai orientar da melhor forma para ele não se assustar e depois, mas a gente sempre vai ser sincera, mas sim paciente, eu fiz uma paciente semana passada, ela fez região de pálpebras porque ela tinha serigomas, que é aquelas bolinhas assim, na pálpebra, e ela tinha olheira muito escura, para hiperpigmentação de olheira, né? Então a gente fez ele para remover aquele tecido escuro, e ela tinha um pouquinho de flacidez. E ela continuou trabalhando normal. Aí eu fiz também numa paciente na sexta-feira. Ela fez aqui? Isso, só na região da pálpebra. Só na região aqui das orelhas. Isso, exatamente. E na sexta-feira eu fiz outra paciente só na região da pálpebra também. E ela já tinha, a queixa dela era flacidez do craquelamento da maquiagem. Daí ela fez só nessa região. Mas ele pode ser feito em todas as regiões do rosto, mas não pode ser feito o rosto todo em uma única sessão. Tem que ser feito de regiões, sessões setorizadas. Então, vamos supor, me incomoda com a região de código de barra e pálpebra. Pode fazer o código de barra e pálpebra junto. Já a região de bochecha, não. Eu tenho muita linha na testa e no bravo. Aí pode fazer. Mas eu me incomodo com tudo. Daí não, ele faz primeiro uma região, depois faz outra. Eu tenho uma paciente que fez rosto todo. A gente fez... Na mesma sessão? Não, na mesma sessão não. Ela fez primeiro olhos e testa, depois ela fez bochechas, código de barra e queixo. E a gente se dividiu. Mas a região toda a gente não recomenda fazer. Aí não é recomendado. E quando faz todo o rosto, mesmo fazendo em 2 etapas, geralmente é paciente com mais de 60 anos. Mais ou menos isso. Mais ali de 50, 60 anos, né? Porque a 50 anos o paciente não vai ter uma flacidez excessiva para fazer o rosto todo. Então a gente sempre vai indicar se ele tem indicação realmente para receber o procedimento. A gente não vai indicar por indicar, né? Tem pacientes que fazem jovem rosto todo, que é paciente que teve muita crise de acne. Ele fez tratamento e ficou aí cicatriz de acne, né? Cicatriz atróficas. Daí a gente pode fazer o rosto todo, mas de forma setorizada, nunca o rosto todo de uma vez só. E falando um pouquinho, né, dessa responsabilidade de escolher um profissional capacitado, responsável, né? A gente teve caso aqui em Guarapuava, não foi com cirurgião dentista, foi, né, com a parte de cirurgia plástica, que a gente até comentou lá, né? Uhum. Então, acho que é bem importante a gente trazer essa questão de cuidados e a pessoa saber com quem que ela tá fazendo. Sim. Né? Muitas vezes a gente até peca por excesso de confiança, às vezes não pede para ver se a pessoa, né, é cirurgião dentista ou se alguém for um dermatologista, se é dermatologista, não pede para ver, né, o CRO, não pede para ver as especialidades, a gente só confia e não pede para ver nada, né? Que eu falo, é um excesso de confiança sem realmente saber se a pessoa é especialista naquilo, né? Então, assim, eu acho que é bem legal o paciente não ter vergonha também, se ele desconfiar se a pessoa tem a formação ou não, se a pessoa tem especializações, ele não tem vergonha de pedir para ver, né? Para ver tanto a especialização quanto o CRO, a carteirinha, né? Então, eu acho que essa parte, que nem você que está sempre estudando, participando de congresso, indo, né, para São Paulo, Rio de Janeiro, fazendo os cursos, tudo, eu acho legal a gente valorizar os profissionais que... Sim. Né, claro, você está mais na área de estética, mas que está sempre fazendo mesmo os treinamentos nessa área, valorizar e contar o porquê que é tão importante o paciente buscar um profissional capacitado para entregar mais, que é rosto, né? É face, né? Saúde. Então, primeiro de tudo, o paciente sempre tem que confiar no profissional que prioriza a saúde.
Então, se ele vai muito para estética, já tem algo errado, porque a estética é importante, mas a saúde sempre tem que estar em primeiro lugar. Não é somente ou vender o protocolo de tratamento, a gente tem que saber se o paciente precisa daquilo. Se o paciente precisa daquilo, tudo bem. Outro ponto muito importante, o paciente tem que exigir documentação para levar para casa, com informação de produto, lote, quantidade, região tratada. Isso é dever do paciente ter, entende? Então, é um dever do profissional entregar para o paciente, é direito dele ter essa documentação, faz parte da saúde dele, né? Então, é muito importante. Hoje em dia, a gente tem vários profissionais que se dizem, né, especialista. Lógico, tem muitos profissionais que fazem cursos, que se especializam, que estão de parabéns. Hoje em dia, a gente tem muito acesso a excelentes cursos sem precisar sair de casa. Além do presencial, tem os online. Isso, exatamente. Né? Então, hoje em dia, o acesso a ter informação é muito grande e isso é muito legal, porque acaba trazendo um pouquinho mais de conforto pro profissional procurar o melhor pro seu paciente. Mas eu acho que assim, o principal alvo é quando o paciente for consultar, pesquisar sobre aquele paciente, se ele realmente é especialista na área. O lugar que ele se formou, isso não importa, né? Às vezes o paciente pode ter se formado na melhor universidade, mas se ele não procurou procedimentos novos e se especializou, ele não tem uma carga legal de conhecimento para atender um paciente. Porque muitas vezes tu pode ser formado numa universidade super reconhecida, só que também pode parar no tempo. Tem gente que eu ia falar bem essa frase, tem gente que para no tempo, né? Só se formou, vai atender, mas nunca mais continuou estudando, nunca mais fez um curso, nunca mais fez uma especialização, né? Então, hoje em dia a gente tem excelentes profissionais, aqui em Guarapava a gente tem muito profissional da estética bom, muitos que eu, colegas que eu super admiro, desde médicos, dermatologista, até também a parte ali dos dentistas, fisioterapeuta, farmacêuticos, agora os enfermeiros também estão indo para a área da estética, que são excelentes profissionais, então todos os profissionais são excelentes. O que vai ver o que ele vai ser melhor para você é ver qual área que ele está se dedicando a mais. Às vezes tem um profissional da área da harmonização que se dedica mais à parte de preenchimento, tem profissional que se dedica mais à parte de tratamentos de flacidez. Eu sou especialista em harmonização, mas hoje em dia eu me dedico mais à parte de tratamento de flacidez, então isso depende muito. Mas a gente tem excelentes profissionais que podem te ajudar e trazer o tratamento mais seguro possível. A gente fala, todo profissional pode ocorrer intercorrências, Isso é normal, Em qualquer área da saúde, em qualquer profissão pode acontecer alguma intercorrência, algum problema. Mas o profissional tem que estar ciente, orientar e acompanhar o paciente para poder ajudar ele da melhor forma. Então, infelizmente, não existe nenhum procedimento que vai dizer, eu vou fazer esse aqui e tem zero chance de dar algum problema. Não tem, tudo, até uma extração de siso, uma limpeza de dente, tudo pode, acontecer alguma coisa. Lógico, a chance é muito pequena, mas pode acontecer e o profissional tem que estar apto para resolver a situação. E isso é normal, não tem. O bom profissional não é aquele que nunca fez nada. O bom profissional é aquele que já aconteceu alguma coisa, mas ele conseguiu resolver, conseguiu acompanhar e orientar o paciente da melhor forma possível. Porque a gente sabe que na área de saúde, independente assim, profissão, vai ter intercorrência, Dependendo, pode ser pequena, pode ser grande, mas vai ter. Então eu acho que o bom profissional, na hora que acontecer, ele tem que saber resolver. Isso, exatamente. Ele tem que estar com a cabeça fria para dizer, não, e agora, como que eu vou resolver isso? Como que vai ser a melhor forma? Nós jamais vamos querer colocar uma vida em risco, alguém em risco, Isso nunca. Quando a gente escolheu ir para a área da saúde, a gente jamais vai querer fazer isso. Mas pode ser que aconteça, até às vezes o paciente mesmo não se cuidou num pós-procedimento e ele ocasionou aquilo, mas fica, que o profissional que não orientou e tal. Então é uma via de mão dupla, o profissional tem que fazer a parte dele, mas o paciente também. Por isso que o pós também é muito importante. Muito importante todos os cuidados. Além do pré, que você já passa antes, o pós também é muito importante. Então, como você falou da durabilidade dos procedimentos, também depende muito do paciente. Assim como tem paciente que a toxina botulínica dura 5 meses, tem paciente que dura 2.
Pode ser alguma coisa sistêmica? Pode, mas pode também os hábitos, né, do cotidiano ali do paciente. Em relação ao Line Skin, eu não falei a durabilidade do procedimento. Então, o Line Skin, a durabilidade dele é muito grande. É só quando você envelhecer novamente que você vai precisar fazer ele de novo. Então, tem casos que é 5, 10 anos, então depende muito. Nossa, em relação é ao o tempo Botox, de envelhecer, né? É uma diferença gigante. Só que ele não vai ser colocado no lugar de outros procedimentos. Então, você fez o Line Skin, não significa que você vai ter que deixar de fazer um Botox, um bioestimulador. Não. Você tem que continuar tratando a pele para não chegar a uma flacidez que ela estava quando se fez o Line Skin. Então, o Botox e o bioestimulador são excelentes tratamentos de rejuvenescimento de preventivos para controlar o envelhecimento. Então, é muito bom manter ele certinho no período certo para você envelhecer super bem. Porque envelhecer é maravilhoso, né? Mas você pode escolher o jeito que você quer envelhecer. Isso é verdade. Eu brinquei até que eu era feliz quando meu Botox durava 8 meses. Agora Mas também faz crossfit, né? Faz crossfit, faz careta no crossfit, agora, né, corre, aí também, né, a gente quando corre também a gente fica movimentando bastante, Sim. Fazendo as expressões faciais também. A corrida hoje em dia, muita gente correndo, mas tem, né, o emagrecimento, ele acaba tendo uma tendência a envelhecer mais, mas tá tudo bem, né? O que importa é a saúde. E hoje em dia também tem muita gente fazendo uso de medicamentos para emagrecimento, né? Isso tá sendo um probleminha também, porque a galera tá emagrecendo aí muitos quilos em poucos meses, automaticamente reflete na tendência de flacidez tanto do rosto quanto do corpo. Isso é normal, então. Vai ficar que nem a gente chama o rosto derretendo, né? Então a gente fala, meu rosto parece que tá derretendo, né? Não tá tipo levantadinho, tá realmente derretendo. Exatamente. Né? Então, pra galera aí que tá usando medicamentos para emagrecer, é importante ter um acompanhamento de um profissional para a parte de estimulação de colágeno, tratamento facial, né? Porque às vezes emagrece bastante e a flacidez tende a ser bem intensa. Então, quanto antes você tratar e evitar essa flacidez profunda, é o melhor caminho. E o Botox? Você indica a partir de 20 e poucos anos, assim, pensando no Botox como prevenção. A partir de 25, 26 anos já é excelente fazer? Então, depende. Depende do organismo de cada pessoa. Tem paciente que tem 25 anos e não marca as linhas na testa. Tipo eu não tenho linha na testa. Eu tenho no bravo, né, na glabela, região dos olhos, mas eu não tenho linhas marcadas em outras regiões. Então eu faço somente onde está marcando. Então, o preventivo a gente sempre vai fazer onde tem linhas dinâmicas. O que são as linhas dinâmicas? Quando a gente faz a expressão e elas marcam, né? Então é aí que a gente faz. Mas se você faz a expressão e não marca, então eu não recomendo fazer. E também friso muito a importância de fazer a toxina não somente no terço superior, mas também nas outras regiões da face e no pescoço, porque o pescoço também envelhece, como eu falei. Ele tem a movimentação desordenada aqui do músculo platismo pra gente falar, comer, né? Então é muito importante a gente também tratar a musculatura do pescoço, que ele vai ajudar a prevenção ali de linhas indesejadas futuras, né? Depois que ele estabelece uma linha estática, que é tipo uma cicatriz na pele, fica aquela linha fininha, mas exatamente. Fica ali, né? Isso aí já é uma falta de colágeno na pele, então a toxina botulínica ela não vai resolver. O que resolve? O Line Skin é um tratamento que resolve muito, porque eu consigo dar 100% de certeza para o paciente que ele vai remover. Se existem outros procedimentos, um fio liso de PDO para estimular colágeno, laser, existe, mas nenhum procedimento vai ter o resultado que o Line Skin tem para remover linhas finas, flacidez superficial da pele. E a parte do bioestimulador de colágeno, a partir de que idade? Eu recomendo os pacientes a partir dos 25 anos, uma vez no ano. Tá excelente. Então, uma vez no ano, a partir dos 25 anos, eu acho assim que tá super bom pro paciente. Ele vai conseguir manter a produção de colágeno em dia ali por um bom tempo. Aí, a partir dos 30 já começa outros planejamentos. Isso depende muito de um paciente para outro, pra gente ver qual que é o melhor protocolo de tratamento para ele, porque dentro da harmonização tudo é protocolo individualizado, né? A gente não pode fazer algo geral, porque
pode ser que algo funcione para você, mas pode ser que não funcione para mim. Então, a gente tem que sempre avaliar, planejar para trazer o protocolo mais seguro possível para o paciente. E como a gente vê, até pessoas assim que é do meu convívio familiar, como a gente vê a diferença, por exemplo, eu que comecei a fazer procedimentos de Botox com 26 anos, assim, preventivo, depois pausei um pouco, mas aí fiz com 28 de novo, daí demorou um pouco mais, depois dos 30 que eu tô fazendo assim, mais, não mais frequente, mas fazendo o que eu sinto que tá meio me incomodando, né? E quando eu vejo gente da minha família que tem 60 anos, 61 e não fizeram quase nada, tu vê acho que muita diferença no envelhecer, né? Isso. De quem vai fazendo, mesmo que seja pouca coisa, mas para ter essa harmonização, né? Ficar algo harmônico, do que quem tem 60 anos e às vezes uma vez fez Botox, duas, ou aí só fez Botox, não fez mais nada, né? Dá uma diferença, né? Do você envelhecer com saúde e ao mesmo tempo sentindo-se bem com a sua estética. Exatamente, isso dá muita diferença. Às vezes os pacientes acham, mas eu não preciso ainda, eu não marco ainda, não preciso. Mas você não tem que esperar precisar. O melhor tratamento é preventivo. Porque depois que você precisa, pode ser que você faça procedimentos excelentes, mas nada vai voltar a ser a tua pele como era antes, quando você era jovem. Então é sempre bom manter a tua identidade, a tua naturalidade. Muitas pessoas falam, mas eu fiz o Botox várias vezes, parece que ficou pior. Não é que fica pior, é que você se acostuma com o efeito do Botox, né? Aí quando ele começa o seu efeito, você quer fazer novamente. É porque você percebe que tá saindo o efeito do Botox, isso, né? Aí. Aí tu fala, nossa, a ruguinha na testa já tá aparecendo. É. Os pés de galinha, que eu falo que aqui assim, as ruguinhas, os pés de galinha já estão aparecendo também. Daí você vai lá e fala, não, preciso fazer de novo, né? Sim. Obrigada, doutora Aline, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Foi um bate-papo muito legal, porque além da gente falar da harmonização facial, a gente também trouxe também esse procedimento que imagino que seja você a única que faz, né? Aqui em Guarapuava, pelo menos, né? Nós estávamos comentando, não sei se tem mais algum profissional, mas... Olha, eu acredito que tem alguns profissionais que fizeram o curso, mas que faz mesmo, hoje em dia, é somente eu. Mas pode ser que tenha algum profissional. Eu não vi, mas pode ser que tenha também. A gente acabou falando até mais, né, do Live Skin do que dos outros, porque é algo que eu não conhecia. Sim. Né? E o dia que eu estava no seu consultório, junto com a Júlia, com a minha filha, eu vi a paciente saindo lá, então era o 5º dia dela, então eu conversei um pouquinho com ela, depois já conversei com você, achei muito interessante, né? Não, ele é muito e é algo que, até se você já fez fotos com ela, é legal você nos passar para a gente mostrar nesse Conexão Mais Saúde, sim, porque né, como que ela chegou, como que foi no dia do procedimento e como que tá a evolução agora. Eu já postei no meu Instagram um Reels do resultado dela, ficou bem legal. Então até a gente pode, sim. Né, você nos passa as fotos, a gente pode pegar também lá algumas imagens, né? Claro, com certeza, mas eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando da minha profissão, que eu amo muito o que eu faço e gosto muito de falar sobre tudo, falar sobre a importância da harmonização orofacial hoje em dia, é muito importante, as pessoas acham que é fútil, que é futilidade, mas não é futilidade, é você se sentir bem com você mesmo. Isso é muito importante, faz muito bem para você e para as pessoas que convivem com você, porque quando você tá bem, você é uma pessoa boa para se ter por perto. Quando você não tá bem, os outros sentem que você não tá bem. Então não é só a estética, é como um todo. E isso reflete muito na saúde mental também. E uma coisa bem legal que você falou é justamente a diferença da harmonização e da demonização, isso, né? Exatamente. Porque eu até ia brincar com você, aí você veio bem com essa palavra, né? Porque tinha muito essa questão do mito, realmente a harmonização é a demonização facial. Exatamente. Tem muito profissional, infelizmente, que gosta muito da demonização. E tem muito paciente que gosta também de exageros. Eu já sou uma profissional que sou contra exageros. E sempre passo isso para os meus pacientes, quando é a hora de parar, não preciso fazer mais nada, eu sempre falo, chega, deu. Deu, não vamos inventar mais modas, senão vai ficar, isso não vai ficar legal, né? Não vai ficar harmônico, vai ficar pior, né, do que estava. Obrigada, doutora Aline, por ter aceitado, né, por esclarecer e passar tantas dicas para quem está nos assistindo, né? Tanto aqui, quanto na TV Araucária, quanto nos cortes também do Instagram da Revista Mais Saúde. Um
Um beijo e até a próxima!